O bem-aventurado Senhor disse, falando palavras sábias, você está se lamentando pelo que não é digno de pesar. Aqueles que são sábios não se lamentam nem pelos vivos, nem pelos mortos. Shri Bhagavan Vatya Ashotyam Vashotyastvam Pragyavadanscha Bhashyasi Gatasum Agatasumscha Nanushochanti Pandita. O Bhagavad Gita como ele é, capítulo 2, verso 11. O Senhor Krishna assumiu imediatamente a posição de mestre espiritual e castigou o discípulo, chamando-o indiretamente de tolo. É a função do mestre espiritual, né, Bimala? Procurar os defeitos do discípulo e corrigi-los. procurar as maias dele, né, as ilusões dele, e falar, você está iludido, meu amigo, você está viajando na maionese, pior ainda, com ovos. Tem maionese sem ovos também, não é para entrar nesses detalhes, tá bom, Bimala? Os devotos fazem maionese sem ovos, tá? O Senhor Krishna disse, você fala como um homem erudito, mas não sabe que aquele que é erudito sabe o que é corpo e o que é alma. Muita gente nem sonha com isso, né? Não sabe a diferença entre o corpo e a alma, entre o eu e o meu. Não tem nem lógica, né? Eu cabeça, eu perna, eu braço. Então se a pessoa nasce sem braço, ou perde um braço ou uma perna, então fica faltando um pedaço do eu. Não é verdade. Eu sou alma eterna, Brahman, Diva, Divatma, tem tantos nomes para nós, almas eternas, né, Bimala? É o meu corpo é material, eu sou transcendental, eu sou antimatéria, eu não sou feito de energia material, eu nunca nasço, eu nunca morro, eu alma, né, eu sou alma. Muita gente comete o erro, né, fala, não, quando eu ficar mais velho eu vou cuidar da minha alma. Não, nós não temos alma, nós somos a alma. Nós somos almas. Todos os seres vivos são almas. Agora os corpos são materiais. O corpo nunca vive e nós, almas, nunca morremos. É como o carro e o motorista. Nós somos o motorista. O corpo é o carro, é o veículo. É o veículo feito de carne e osso. É uma máquina, né, Bima? Um jantra, como o Prabhupada já explicou, um jantra, uma máquina. Essa é a primeira lição da vida transcendental. Se a pessoa não entendeu isso, não vai entender nada. A primeira coisa que tem que entender é isso, né? A primeira lição. Nós não somos esses corpos materiais temporários, miseráveis e perecíveis. Somos almas eternas. E as almas não podem ser cortadas, molhadas, secas, que mais faltou aqui? Ou queimadas. Porque somos indestrutíveis. Somos indestrutíveis, porque somos uma parte do corpo de Deus. Aí já é outra, mas já é a segunda lição, né? Somos partes do corpo de Deus. E como parte do corpo de Deus, temos que servir o corpo. Como a mão serve o corpo, a perna, todo mundo trabalha para servir o corpo. Na verdade, todo mundo trabalha para, todas as partes do corpo trabalham para satisfazer o estômago. Porque se o estômago está satisfeito, o corpo todo fica satisfeito. É assim? Então. Tá, lê mais, fala menos. Tá bom, Bimala. Mas não sabe que aquele que é... Isso aqui é uma máxima, hein, Bimala? Aquele que é erudito sabe que o corpo... Sabe o que é o corpo e o que é a alma. Tá vendo, Bimala? Esse aqui é uma máxima. Aquele que é erudito sabe o que é corpo e o que é alma. Vou printar isso aqui. Pronto, já printei. Tá printado.
e não lamenta por nenhum estágio do corpo, nem na condição viva, nem na morta. Como será explicado em capítulos posteriores, ficará claro que conhecimento significa conhecer matéria e espírito, e o controlador de ambos. Isso aqui é outra máxima, Bimala. Aí já é o conhecimento completo, né? Só saber que é alma ou só saber que é espírito não adianta, não adianta. Já é melhor que nada, né? Mas não é o conhecimento completo. Conhecimento completo, compactado, está aqui, ó. Cadê? Conhecimento significa conhecer matéria e espírito e o controlador de ambos. Fora isso é ignorância. É ignorante da alma, é ignorante do corpo. Ignorante de Deus, o controlador. Krishna controla tudo e todos. Não se move uma folha de grama sem a autorização de Deus, Krishna. Agora, que valor tem uma folha de grama? Que valor tem uma folha de grama? Agora, se não se move nenhuma folha de grama sem a autorização de Deus, Krishna, imagine o resto. Então, tudo está sob o controle de Deus, Krishna. Se está acontecendo alguma coisa, porque Krishna está autorizando. Se ele está autorizando, tem um motivo. E o motivo é por isso que é a ciência de Deus, né? Tem que estudar a ciência de Deus. A ciência de Deus está no Bhagavad Gita como ele é. Arjuna argumentou que se deve dar mais importância aos princípios religiosos que à política ou à sociologia. Mas ele não sabia que o conhecimento da matéria, da alma e do Supremo é ainda mais importante que conjunto de fórmulas religiosas. E por não ter tal conhecimento, ele não devia ter se feito passar por um homem muito erudito. Como ele não era um homem muito erudito, estava consequentemente se lamentando por algo que não é digno de lamentação. O corpo nasce e está destinado a ser destruído hoje ou amanhã. A morte é certa, né? Quando nascer não sabe se nasce, mas morrer é certeza. Tá, não vou entrar nesses detalhes, mas tem que entrar nesses detalhes, né? As misérias do nascimento. As misérias do nascimento são terríveis. Como fala na música lá do Prabhu Jai Gokula Batista, ventre materno, prisão infernal, onde a alma sofre durante 9 meses lá, sofre horrores. Mas não lembra, né? Por isso que passa batido. Tá, já parei de falar. O corpo nasce e está destinado a ser destruído hoje ou amanhã. Portanto, o corpo não é tão importante quanto a alma. Uma pessoa que sabe disso é realmente sábia, e para ela não há causa para lamentação, seja qual for a condição do corpo material. Nunca houve um tempo em que eu não tenha existido, nem você, nem todos esses reis, nem no futuro nenhum de nós deixará de existir. Nossa, esse verso é muito lindo, hein, Bimala? Então, todo o conhecimento sobre a alma eterna, ou seja, sobre nós, está no capítulo 2 do Bhagavad Gita, como ele é. Até o tamanho de nós, almas eternas, o tamanho exato que nós temos. Fala mais, fala menos. Nunca houve um tempo que eu não tenha existido, nem você, nem todos esses reis, e no futuro nenhum de nós deixará de existir. Aqui Krishna está falando que ele é eterno, que nós somos eternos e que todos no futuro serão eternos, ou seja, ninguém nasce e ninguém morre. Tudo bem que troca de corpo, como alguém troca de roupa, mas a gente nunca nasce e a gente nunca morre porque somos almas eternas. Nos Vedas, no Katha Upanishad e também no Shvetashvatara Upanishad está dito que a suprema personalidade de Deus, Krishna, é o mantenedor de inumeráveis entidades vivas.
em termos de suas diferentes situações, de acordo com o trabalho individual e a reação do trabalho. Esta Suprema Personalidade de Deus, Krishna, está também, através de suas porções plenárias, vivo no coração de toda entidade viva. Somente pessoas santas que podem ver dentro e fora o mesmo Senhor Supremo Krishna podem realmente alcançar a paz perfeita e eterna. É quem tem conhecimento completo e perfeito. Quem não tem conhecimento completo e perfeito fica se iludindo com tudo e com todos. Como nós vimos, o problema de ontem, né? Vive confuso, vive cheio de ansiedades, medos, estresse, depressão, lamentação, uma lista de malefícios que não acabam mais. Prabhupada cita um verso aqui do Katha 2.2.13 e a tradução em português é que a mesma verdade védica dada a Arjuna é dada a todas as pessoas do mundo que se exibam como muito eruditas, mas que na realidade tem nada mais que um pobre fundo de conhecimento. Isso que se ensina nas redes de ensino nem é aceito como conhecimento pelas escrituras védicas, pelas pessoas santas e pelos mestres espirituais. Deixa eu tomar água, peraí. O Senhor Krishna diz claramente que Ele mesmo, Arjuna, e todos os reis reunidos no campo de batalha são seres eternamente individuais e que o Senhor Krishna é eternamente o mantenedor das entidades vivas individuais, tanto em sua situação condicionada como na liberada. A Suprema Personalidade de Deus é a pessoa individual suprema e Arjuna, o eterno associado do Senhor Krishna. E todos os reis reunidos ali são pessoas individuais eternas. Não é que eles não existiam como indivíduos no passado, e não é que eles não permanecerão pessoas eternas. Sua individualidade existia no passado e sua individualidade continuará no futuro sem interrupção. Portanto, não há motivo para ninguém se lamentar. A teoria impersonalista de que após a liberação, a alma individual separada pela cobertura de Maya ou a ilusão fundir-se-á no Brahman impessoal, na luz, e perderá a sua existência individual não é apoiada aqui pelo Senhor Krishna, a autoridade suprema. Nem tampouco a teoria de que só pensamos em individualidade no estado condicionada é apoiada aqui. Krishna diz claramente que no futuro também a individualidade do Senhor Krishna e dos outros, como se confirma nos Upanishads, continuará eternamente. Essa afirmação de Krishna é autorizada porque Krishna não pode estar sujeito à ilusão. Se a individualidade não fosse um fato, então Krishna não a teria enfatizado tanto assim, mesmo para o futuro. O impersonalista pode argumentar que a individualidade da qual Krishna fala não é transcendental, mas material. Mesmo aceitando o argumento de que a individualidade é material, como então pode uma pessoa distinguir a individualidade de Deus, Krishna? Krishna afirma sua individualidade no passado e confirma sua individualidade no futuro também. Ele confirmou a sua individualidade de muitas maneiras e está declarado que o Brahman impessoal é subordinado a ele. Krishna tem mantido sua individualidade transcendental durante todo o tempo. Se o aceitamos como uma alma condicionada, ordinária, em consciência individual, então o seu Bhagavad Gita não tem valor como escritura autorizada. Um homem comum, com todos os 4 defeitos da fraqueza humana, é incapaz de ensinar o que é digno de ser ouvido. Os lixos culturais. Tem bons livros, maus livros e livros transcendentais.
Os únicos que importam são os transcendentais, porque são eternos, conhecimento eterno, completo, perfeito. Os outros são temporários e miseráveis. O Gita, para não falar como o Prabhupada falou, excrementos, né, Bimala? O Gita está além dessa literatura. Nenhum livro mundano se compara ao Bhagavad Gita como ele é. Quando se aceita Krishna como um homem ordinário, o Gita perde toda a importância. O impersonalista argumenta que a pluralidade mencionada neste verso é convencional e que se refere ao corpo. Mas antes deste verso, tal concepção corpórea já é condenada. Depois de condenar a concepção corpórea das entidades vivas, como seria possível que Krishna colocasse outra vez uma proposição convencional sobre o corpo? Portanto, a individualidade é mantida sobre bases transcendentais, e é assim confirmada por grandes mestres como Sri Ramanuja e outros. Está claramente mencionado em muitos lugares do Gita que esta individualidade transcendental é compreendida por aqueles que são devotos do Senhor Krishna. Os que têm inveja de Krishna como a suprema personalidade de Deus não têm um acesso autêntico à grande literatura. A aproximação dos não devotos aos ensinamentos do Gita se compara às abelhas que lambem um vidro de mel. Não se pode saborear o mel a menos que se abra o vidro. Similarmente, como está dito no 4º capítulo do livro, só os devotos podem compreender o misticismo do Bhagavad Gita e ninguém mais pode saboreá-lo. Tampouco as pessoas que invejam a existência mesmo do Senhor Krishna podem tocar no Gita. Portanto, a explicação impersonalista do Gita é uma apresentação sumamente desencaminhante da verdade completa. O Senhor Krishna Chaitanya nos proibiu de ler comentários feitos pelos impersonalistas e adverte que a pessoa que adota tal compreensão da filosofia impersonalista perde todo o poder para compreender o verdadeiro mistério do Gita. Se individualidade se referisse ao universo empírico, então os ensinamentos do Senhor Krishna não seriam necessários. Acabou a água na garganta. Se individualidade se referisse ao universo empírico, então os ensinamentos do Senhor Krishna não seriam necessários. Realmente a pluralidade da alma individual e do Senhor Krishna é um fato eterno. E isto, como se menciona acima, está confirmado pelos Vedas. Esse livro, o Bhagavad Gita como ele é, traduzido pelo devoto puro de Deus A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, está rodando, está abrindo, vai abrir, abriu. Já apareceu a coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, que a gente vai ler já já. A coleção Sri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 537 anos atrás. A coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática, e agora sim, o Bhagavad Gita como ele é, edição especial de luxo, mais para baixo tem a edição normal, a edição econômica, você compra os dois, o de luxo fica com você, o outro você dá de presente, ou esquece por aí e compartilha conhecimento e ajuda a iluminar o mundo, tá bom? Então tá bom. O que mais, Bimala? Olhar na agenda, tá bom, vamos olhar na agenda, deixa eu ver, dá um F5, ai, nunca tá certo isso aqui, nossa, Krishna Balaram Arada, que cruz pesada, não, tá tudo certo, não achei ruim não, tô abanando o rabinho.
Bom, então, tá chegando o final de semana, então você, ouvinte da rádio, é o convidado especial da dona da festa, Shirimati Radharani, para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todas as semanas. Você entra agora no nosso site e vai descendo que os endereços vão aparecendo, você faz contato com o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado, no domingo ou que dia que é, que horas começa e se está aberto ao público. E aí você vai, leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna. Combinado? Então tá convidado. Agora mudou. Não fala dois combinados, você fica dando bronca. Combinado? Então tá convidado. Não gostou. Tá bom, Bimala. Então retiro o que eu falei. Não é fácil não, Krishna Balamarada, que cruz pesada. Não tô falando. Tô pensando nos meus botões aqui. Eu tô de camiseta, é verdade. É isso, tá? Então, passatempo, adoro passatempo. Então vamos ver ter um passatempo aqui. Para variar, nunca tá. Não tá. Diminui a tela. Nossa, é hoje. Buscar, procurar. Tá bom, depois eu que atraso o programa, eu que fico perdendo tempo aí. Agora tem que aumentar a letra. Ixi, não tá aqui o negócio, hein? Tá vendo? Não tá. Não tá. Se tivesse aqui, Bima, já estaria lendo, já não teria problema, então já estaria lendo, entendeu? Aí eu fico enrolando, já acabou o tempo. Mas dá para ler o passatempo? Então vamos ler o passatempo aqui. É fácil não, tô vendo. Nossa, que foto incrível! Tem um devoto aqui, Bimala, aquela foto de Prabhupada, onde os devotos escreveram uma realidade, né? Prabhupada em êxtase, né? Todo mundo pode ver. Conseguiram capturar Prabhupada em êxtase na foto, onde ele fala: se você quer realmente me satisfazer, por favor, distribua meus livros. E aqui o devoto está fazendo isso, né? E eu tô aqui rindo de orelha a orelha, com 5, 6 livros na mão, ou mais. Tá, vê menos e lê mais. Tá bom, não, tem outra foto aqui. Aqui tem uma foto perfeita, tá vendo? A selfie de lado com Deus, não de costas para Deus. Tá errado, né? Das costas para Deus. Deus é o principal na foto aqui, como apareceu aqui. Tá resumindo, os dois estão rindo de orelha a orelha e o rapaz aqui está com um kit aqui de uns 7, 8 livros, né? Tá, vê menos e lê mais. Tá bom, então vamos ler. Ih, não quer ir? Foi. Maratona de julho. Em Curitiba, Krishna Chaitanya Prasada Prabhu cultivou uma bonita amizade com o visitante Rodrigo, recebendo-o no templo para boas conversas, emprestando livros e orientando-o por mensagens. Rodrigo atua como coach empresarial e nos conheceu através da imprensa em reportagens sobre o programa Alimentos para a Vida. Ele então adquiriu um profundo e sincero interesse por nossa cultura e passou a contribuir com o templo e a comprar os livros da BBT como o vemos aqui. Na foto 2, já em Porto Alegre, Krishna Chaitanya e os outros líderes estimulam a congregação a participar da maratona de distribuição de livros, contagiando-os com o espírito missionário e os instruindo sobre como distribuir livros. Um pouco do resultado vemos aqui com Bhakta Frank, levando feliz os livros da BBT. A distribuição de livros e suas maratonas não se resumem às ruas. Os devotos que permanecem nos templos também participam distribuindo para a congregação
e inspirando-a também a distribuir livros, uma importante forma de cuidado aos devotos. Todas as glórias a Srila Prabhupada, todas as glórias aos seguidores fiéis de Prabhupada. Srila Prabhupada ki Jai, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jai Prabhupada, Patita Pavana. Vem cantar então, já que eu canto mal, vem cantar você, Bimala. Eu não sou cantor. Tá, vamos ler mais um pouquinho da coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhri Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhavati Naistike. Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, capítulo O Rei Indra Aniquila os Demônios. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Oma Gyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitantam Sadivam Sadhuitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Então paramos onde, hein? Página 397, linha -4. Aqui. Vós, semideuses, pensais que vós mesmos sois a causa mediante a qual conquistais fama e vitória. Devido à vossa ignorância, as pessoas santas compadecem-se de vós. Portanto, embora vossas palavras aflijam o coração, não as aceitamos. Shukadeva Goswami disse: após dirigir a Indra, o rei dos céus, essas palavras cortantes, Bali Maharaja, que podia subjugar qualquer outro herói, retesou o seu arco e, puxando até o seu ouvido as flechas conhecidas como Naratyas, lançou-as na direção de Indra. Então ele voltou a castigar Indra com fortes palavras. Como a descompostura que partiu de Maharaja Bali era verdadeira, o rei Indra não ficou nem um pouco magoado. Assim como um elefante açoitado pelo bastão de seu condutor não fica agitado.
Quando Indra, o derrotador dos inimigos, estando desejoso de matar Bali Maharaja, disparou contra este o seu infalível raio e cetro, Bali Maharaja de fato caiu ao solo com o seu aeroplano, como uma montanha com suas asas cortadas. Em muitas descrições encontradas na literatura védica, menciona-se que as montanhas aladas também voam no céu. Ao morrerem, essas montanhas caem ao solo, onde permanecem como enormes corpos mortos. Ao ver que o seu amigo Bali havia caído, o demônio Jambasura apareceu diante de Indra, o inimigo, simplesmente para prestar a Bali Maharaja o seu serviço amistoso. O grandemente poderoso Jambasura, carregado por um leão, aproximou-se de Indra e com sua massa golpeou fortemente no ombro. Ele também atingiu o elefante de Indra. Sendo golpeado pela massa de Jambasura, o elefante de Indra ficou confuso e machucado. Então tocou os seus joelhos no chão e caiu inconsciente. Em seguida, Matali, o quadrigário de Indra, trouxe a quadriga de Indra, que era puxada por 1000 cavalos. Indra então deixou seu elefante e subiu na quadriga. Apreciando... Desculpem. Deixa eu tomar água. Apreciando o serviço de Matali, Jambasura, o melhor dos demônios, sorriu. Entretanto, ele feriu Matali na batalha, acertando-lhe um tridente de fogo abrasador. Embora a dor fosse extremamente severa, Matali tolerou-a com grande paciência. Indra, no entanto, que ficou deveras irado contra Jambasura, o golpeou com seu raio e então decepou-lhe a cabeça. Quando Narada Rishi informou aos amigos e parentes de Jambasura que este fora morto, os 3 demônios chamados Namuti, Bala e Paka apressaram-se em chegar ao campo de batalha. Repreendendo Indra com palavras ásperas e cruéis que machucavam o coração, esses demônios lançaram nele uma saraivada de flechas, assim como torrentes de chuva que lavam uma grande montanha. Dominando rapidamente a situação no campo de batalha, o demônio Bala causou tribulações a todos os 1000 cavalos de Indra, simultaneamente despedaçando todos eles com o mesmo número de flechas. Paka, outro demônio, atacou tanto a quadriga com toda a sua parafernália, quanto o quadrigário Matali, ajustando 2000 flechas a seu arco e disparando todas elas de uma só vez. Este ato no campo de batalha foi de fato maravilhoso. Então Namuti, outro demônio, atacou Indra e o feriu com 15 poderosíssimas flechas de pena dourada que rugiam como uma nuvem cheia de água. Outros demônios alvejaram Indra juntamente com sua quadriga e o seu quadrigário com incessantes chuvas de flechas, assim como as nuvens cobrem o sol na estação das chuvas. Os semideuses, sendo severamente oprimidos por seus inimigos e incapazes de ver Indra no campo de batalha, ficaram muito ansiosos. Não tendo capitão ou líder, começaram a se lamentar como mercadores numa nau que sofre avarias no meio do oceano. Vou ler de novo. Não tendo capitão ou líder, começaram a lamentar-se como mercadores numa nau que sofre avarias no meio do oceano. Através desta afirmativa parece que no sistema planetário superior há navegação e que lá os navegadores têm este dever ocupacional. Às vezes, como neste planeta, esses mercadores naufragam no meio do oceano. Tudo indica que, mesmo no sistema planetário superior, tais calamidades acontecem ocasionalmente.
O sistema planetário superior criado pelo Senhor Krishna de certo não é vazio nem desprovido de entidades vivas. Consta do Śrīmad Bhagavatam que assim como a Terra, todos os planetas estão cheios de entidades vivas. Não há razão para alguém aceitar que em outros planetas não existam seres vivos. Depois disso, Indra se libertou da gaiola formada pela rede de flechas, aparecendo com sua quadriga, bandeira, cavalo e quadrigário, e assim satisfazendo o céu, a terra e todas as direções. Ele brilhava com muito fulgor, tal qual o sol depois que a noite acaba. Todos viram que Indra estava belo e resplendente. Ao ver que seus próprios soldados estavam sendo bastante oprimidos pelos inimigos no campo de batalha, Indra, que é conhecido como Vradyadhara, o carregador do raio, ficou muito irado. Foi então que ele pegou de seu raio para matar os inimigos. Desculpem. Tá frio, Bímola, tá frio, tá seco aqui, tá terrível. É o progresso, né? É o progresso. É o resultado de pasta e cana, né? Os passarinhos estão indo tudo para a cidade, não tem mais floresta, tá? Já parei de falar. Ó rei Parikshit, o rei Indra usou o seu raio para cortar as cabeças de Bala e Paka na presença de todos os seus parentes e seguidores. Dessa maneira ele criou uma atmosfera muito amedrontadora no campo de batalha. Ó rei, ao ver o extermínio de Bala e Paka, Namuti, outro demônio, ficou cheio de pesar e lamentação. Então, com muita ira, tentou seriamente matar Indra. Estando irado e rugindo como um leão, o demônio Namuti empunhou uma lança de aço, a qual estavam presos alguns sinos e que estava decorada com ornamentos de ouro. Ele gritou bem alto: "Agora vais morrer!" Daí, apresentando-se frente a Indra para matá-lo, Namuti disparou a sua arma. Ó rei, ao ver essa poderosíssima lança caindo ao chão como um meteoro abrasador, Indra, o rei dos céus, imediatamente despedaçou-a com suas flechas. Então, estando muito irado, golpeou o ombro de Namuti com seu raio para decepar-lhe a cabeça. Embora o rei Indra arremessasse com muita força o seu raio contra Namuti, não pôde sequer trespassar-lhe a pele. É muito surpreendente que o famoso raio que havia varado o corpo de Vritássura nem mesmo pôde ferir levemente a pele do pescoço de Namuti. Ao perceber que o raio fora ricocheteado após alcançar o inimigo, Indra ficou com muito medo e começou a pensar se isso havia acontecido devido a algum poder miraculoso superior. O raio de Indra é invencível e, portanto, ao ver que o raio regressara sem causar nenhum ferimento em Namuti, Indra ficou, de certo, com muito medo. Indra matutou. Outrora, quando muitas montanhas aladas voavam no céu e caíam ao chão, matando as pessoas, eu cortava suas asas com este mesmo raio. Vritássura era a essência das austeridades que Tuasta se submeteu, no entanto o raio o matou. Na verdade, não apenas ele, mas também muitos outros heróis intrépidos, cuja pele não podia ser ferida por nenhuma classe de armas, foram mortos pelo mesmo raio. Mas agora, embora tenha sido arremessado contra um demônio menos importante, o mesmo raio não surtiu efeito. Portanto, embora ele estivesse na mesma categoria de uma Brahmastra, tornou-se inútil como um bastão ordinário. Por conseguinte, deixarei de mantê-lo em minha posse. Shukadeva Goswami continuou:
Enquanto Indra estava taciturno e lamentava-se dessa maneira, ouviu-se uma voz sentenciosa proferir no céu as seguintes palavras: este demônio Namuti não pode ser aniquilado por nada seco nem úmido. A voz também disse: ó Indra, porque dei a este demônio a bênção de que ele jamais será morto por alguma arma seca ou úmida, deves descobrir outra maneira de matá-lo. Calma, estou ladeando a página. Após ouvir a voz infausta, Indra, com muita atenção, começou a meditar em como matar o demônio. Foi então que ele deduziu que deveria usar a espuma, porque ela não é nem seca nem molhada. Tem armas de fogo, de terra, armas de espuma, armas molhadas, secas. Armas atômicas, né? Que os cientistas nem sonham. Acho que é por isso, né, que tem muita gente, ao governo, tem governos lendo, né, a coleção Śrīmad Bhagavatam, né, Bimala, russos, americanos, para descobrir essas armas, aí os segredos dessas armas, dessas flechas que não são comuns. Tá, lê mais e fala menos. Tá, então vou ler de novo e parar. Após ouvir a voz infausta, Indra, com muita atenção, começou a meditar em como matar o demônio. Foi então que ele deduziu que deveria usar a espuma, porque ela não é nem seca nem molhada. É o que vamos ver no próximo programa, né? Mas essa coleção já está de graça à sua disposição no nosso site krishnafm.com.br. Você entra no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, está abrindo, está rodando, abriu. Já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam. Você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado, então tá combinado. Eu não falei o Facebook. Facebook Nayana Hare Krishna, Bimala. Não importa onde você nos encontre, pode nos adicionar que a gente confirma aqui. Que mais, hein? Ah, tá. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Estamos lendo a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, ou se preferir, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 537 anos atrás. Onde nós paramos, hein? A capítulo Os habitantes de Varanasi convertem-se em devotos de Deus. Página, deixa eu ver aqui, 1053, é essa aqui. Os passatempos do Senhor Krishna são a essência de todo o néctar. Eles fluem em centenas de regatos e em todas as direções. Os passatempos de Shri Krishna Chaitanya são um reservatório eterno e somos aconselhados a deixar a mente nadar como um cisne neste lago transcendental. A essência do conhecimento transcendental encontra-se nos passatempos de Shri Krishna Chaitanya, que são idênticos aos passatempos do Senhor Krishna. Esta é a essência do conhecimento. Conhecimento que não inclui a compreensão de Shri Krishna Chaitanya e de Krishna é simplesmente supérfluo.
pela graça de Shri Krishna Chaitanya, o néctar dos passatempos do Senhor Krishna flui em diferentes direções, em centenas e milhares de rios. Ninguém deve pensar que os passatempos de Shri Krishna Chaitanya são diferentes dos passatempos de Deus, Krishna. Diz-se que o Senhor Krishna Chaitanya é uma combinação de Radha e Krishna, e sem compreender os seus passatempos, ninguém pode compreender Radha e Krishna. Portanto, Srila Narottama Dasa Thakur canta uma canção, né, Bimala? Que a tradução é essa aqui, ó. Quando ficarei interessado em estudar os livros deixados pelos 6 Goswamis, só então serei capaz de compreender os passatempos conjugais de Radha e Krishna. Krishna Chaitanya deu diretamente poder a Srila Rupa Goswami e a Srila Sanatana Goswami. Seguindo seus passos, os outros principais renunciados de Vrindavana compreenderam Shri Krishna Chaitanya e sua missão. É a partir dos principais renunciados de Vrindavana, no sistema de sucessão discipular, que devemos compreender Shri Krishna Chaitanya e o Senhor Krishna. Este movimento para a consciência de Deus, Krishna, segue tão estritamente quanto possível os passos dos principais renunciados de Vrindavana. Narottama Dasa Thakur diz que sou o servo dos 6 principais renunciados de Vrindavana. A filosofia da consciência de Deus, Krishna, é que a pessoa torna-se serva do servo do servo do Senhor Krishna. Quem deseja compreender o difícil assunto dos passatempos de Deus, Krishna, deve aceitar a sucessão discipular. Quem, de alguma forma, consegue entender Krishna tem a vida exitosa. Está vendo, Bima? Outra máxima isso aqui, ó. Quem de alguma forma consegue entender Deus, Krishna, tem a vida exitosa. Gostei, vou printar aqui. O devoto perfeito é através da sucessão discipular, capaz de compreender Deus, Krishna, e aí abre-se-lhe com certeza a entrada ao reino de Deus, a morada eterna. Para aquele que compreende Deus, Krishna, não há dificuldade alguma de ele se transferir ao reino transcendental. Com toda humildade, submeto-me aos pés de lótus de todos vós, devotos, tomando a poeira de vossos pés como os ornamentos de meu corpo. Meus queridos devotos, por favor, agora ouve enquanto vos revelo mais uma coisa. O serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, é exatamente como uma agradável e aconchegante floresta de flores de lótus, na qual existe muito mel. Peço que todos provem esse mel. Se todos os especuladores mentais trouxerem as abelhas de suas mentes para o interior dessa floresta de flores de lótus e alegremente desfrutarem dia e noite do êxtase e do amor a Deus, Krishna Prema, sua especulação mental será transcendentalmente satisfeita da forma mais completa. É porque o impersonalismo não tem graça, não tem prazer, não tem, só tem frustração, decepção, depressão. Amargura, não tem doçura. Tá, já parei de falar. Eu experimentei um pouquinho dos dois, tá? Tá, vou ler de novo e parar? Não, ler de novo e continuar. Tá, sim senhora. Lê mais, fala menos. O serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, é exatamente como uma agradável e aconchegante floresta de flores de lótus, na qual existe muito mel. Peço que todos provem desse mel. Se todos os especuladores mentais trouxerem as abelhas de suas mentes para o interior dessa floresta de flores de lótus e alegremente desfrutarem dia e noite do êxtase e do amor a Deus, Krishna Prema, sua especulação mental será transcendentalmente satisfeita da forma mais completa.
Os devotos que têm uma relação com Deus, Krishna, são como os cisnes e pássaros Chakravaka, que brincam na floresta de flores de lótus. Os brotos dessas flores de lótus são os passatempos de Deus, Krishna, e servem de alimento para os devotos semelhantes a cisnes. O Senhor Shri Krishna sempre se ocupa em seus passatempos transcendentais. Por isso, os devotos, seguindo os passos de Shri Krishna Chaitanya, podem sempre comer esses brotos de lótus, pois são os passatempos do Senhor Krishna. Todos os devotos de Shri Krishna Chaitanya devem ir a esse lago e sempre permanecendo sob o refúgio dos pés de lótus de Shri Krishna Chaitanya, tornar-se cisnes e pássaros Chakravaka nessas águas celestiais. Devem continuar prestando serviço ao Senhor Shri Krishna e desfrutar da vida perpetuamente. Dessa maneira, todas as misérias serão mitigadas. Os devotos obterão imensa felicidade e ocorrerá jubilante amor por Deus, Krishna Prema. Os devotos que se refugiaram aos pés de lótus de Shri Krishna Chaitanya assumem a responsabilidade de distribuir o nectário serviço prático e amoroso a Deus em todo o mundo. Eles são como nuvens que derramam no solo a água que, neste mundo, nutre a fruta do amor a Deus, Krishna Prema. Os devotos comem esta fruta até não poder mais, e todos os restos que deixam as pessoas comuns comem. Assim elas vivem felizes. Os passatempos de Shri Krishna Chaitanya são plenos de néctar, e os passatempos do Senhor Krishna são como a cânfora. Quando se misturam esses ingredientes, resulta um sabor que é muito doce. Pela misericórdia dos devotos puros de Deus, todos que saboreiam isso podem compreender a extensão dessa doçura. Os homens ficam fortes e robustos ao comer muitos grãos, mas o devoto que simplesmente come grãos habituais, mas não saboreia os passatempos transcendentais do Senhor Krishna Chaitanya e de Deus Krishna, pouco a pouco definha e cai da posição transcendental. Contudo, caso alguém beba mesmo uma gota do néctar dos passatempos de Deus, Krishna, seu corpo e mente começam a vicejar e ele põe-se a rir, cantar e dançar. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mais ou menos assim, só que 1000 vezes melhor, né, Bimala? Eu não canto nada. Todos os devotos que têm ligação com esse movimento para a consciência de Deus, Krishna, devem ler todos os livros que foram traduzidos. São eles, Chaitanya Charitamrita, Shrimad Bhagavatam, Bhagavad Gita e outros. Caso contrário, após algum tempo só farão comer e dormir e acabarão caindo de sua posição. Está vendo por quê? Os devotos caem, não importa em qual nível que eles cheguem, eles caem por isso, Bimala. Por quê? Só farão comer e dormir e acabarão caindo de sua posição, porque não leem os livros que foram autorizados, Chaitanya Charitamrita, Shrimad Bhagavatam, Bhagavad Gita e outros. Assim eles perderão a oportunidade de obter uma vida eterna e bem-aventurada plena de prazer transcendental. Os leitores devem saborear este néctar maravilhoso, pois nada se compara a ele. Mantendo fé completamente estabelecida dentro de suas mentes, eles devem se resguardar para não cair na armadilha dos argumentos falsos ou nos redemoinhos das situações desventuradas. Se alguém cai a essas posições, acaba-se. Concluindo, confesso a Shri Krishna Chaitanya, Nityananda Prabhu, Adwaita Prabhu e a todos os outros devotos e leitores que aceito vossos pés de lótus como o elmo assentado sobre minha cabeça.
Dessa maneira, todos os meus propósitos serão servidos. Colocando os pés de Srila Rupa Goswami, Sri Sanatana Goswami, Raghunatha Dasa Goswami, Raghunatha Bhatta Goswami e Jiva Goswami sobre minha cabeça, sempre desejo a sua misericórdia. Assim, eu, Krishnadasa, humildemente procuro descrever o néctar dos passatempos de Shri Krishna Chaitanya, que estão de permeio com os passatempos do Senhor Krishna. Para a satisfação de Shri Madana Gopala e de Govinda Deva, oramos para que este livro, Chaitanya Charitamrita, na verdade a coleção, seja oferecido a Shri Krishna Chaitanya. Os passatempos do Senhor Shri Krishna Chaitanya narrados no Chaitanya Charitamrita consistem numa literatura muito secreta. Ela é a vida e a alma de todos os devotos. Aqueles que não estão preparados para saborear esta literatura, que são invejosos como os porcos, de certo não a adorarão. Todavia, isso não prejudicará a minha tentativa. Estes passatempos do Senhor Shri Krishna Chaitanya com certeza agradarão todas as pessoas santas de corações limpos. Vou ler de novo. Estes passatempos do Senhor Krishna Chaitanya Mahaprabhu com certeza agradarão todas as pessoas santas de corações limpos. Por certo que elas gostarão de ouvi-los. Esperamos que isto cada vez mais lhes estimule o desfrute. Neste ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta do Shri Krishna Chaitanya Madhya Lila 25º capítulo, descrevendo como os habitantes de Varanasi converteram-se ao culto dos devotos de Deus. Tem uma nota aqui, Bimala. Vai dar tempo? Não vai dar tempo de ler. Só esse trechinho aqui. Krishnadasa Kaviraja Goswami, autor dessa coleção Shri Chaitanya Charitamrita, condena todos os seus inimigos, comparando-os a porcos invejosos. Tá bom, já parei de falar. Essa coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o doutorado da ciência do amor a Deus, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Não é fácil não. Eu já tinha parado. Já tinha parado de ler. Aí agora eu me perdi. Tá. Então, você entra no nosso site krishnafm.com.br e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei. Se não achar os links, fale com a gente, já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, vai descendo, é a próxima, já aparece aí a coleção Shri Chaitanya Charitamrita. Você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra porque quem canta mantra, seus males espanta. Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhaktavrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya
Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadara, Shivasadi Gaura Bhaktavinda, Vaja Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadara, Shivasadi Gaura Bhaktavinda, Vaja Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadara, Shivasadi Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Jaga Guru, Jaya Prabhupada, Jaya Jaga Guru, Prabhupada, 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 Gurudeva, 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 Gurudeva. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Adanta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai.
Prense Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhaktavrinda Ki Jai Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai Shri Vrindavadam Ki Jai Shri Maturadam Ki Jai Shri Navadvipadam Ki Jai Shri Jaganatapuridam Ki Jai Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhaktavrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri Guru e Gauranga, Jai Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine, Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase, Prabhupada Pramodaya, Dushta Siddhanta Nasine.